Seja bem-vindo a mais um episódio do Vozes da Arena, um episódio que dessa vez quase não saiu. A gente perdeu todas as gravações e conseguiu recuperar algumas semanas depois. Mas contudo, pra gente não postar, porque realmente várias partes da entrevista a gente perdeu, mas a gente não deixaria de postar, porque só esse trecho que a gente trouxe foi um conteúdo que agregou demais, tanto para o nosso negócio quanto para os negócios dos nossos clientes. Eu tenho certeza que vai agregar para o seu. Os convidados da vez são dois, o Paulo Iossi e o Rodolfo Figueiredo, grandes empresários aqui de São José do Rio Preto, e estão à frente de alguns negócios. Eles vão contar um pouco mais ao longo do vídeo. Infelizmente a gente não conseguiu recuperar a entrada do vídeo da apresentação deles, mas eu tenho certeza que o papo que eles passaram e a visão que eles passaram vai com certeza agregar em alguma área do seu negócio. É um papo que foi um pouco mais técnico, um pouco menos motivacional, que provavelmente é o que você está acostumado a encontrar em entrevistas por aí, e por isso eu gostei muito. Inclusive, tem muita coisa para aplicar no negócio. Espero que você goste do vídeo e fica com ele aí. A história muito que eu tive que me virar. Eu lembro. E aí quando eu vejo alguém que não se vira, que é meu funcionário, eu fico pistola. Falo, porra, como é que você não pode fazer uma coisa, cara? Se eu tive que fazer tudo na minha vida, tipo, e tudo a gente faz. Sim, tudo mesmo. Mas vamos lá, voltando. Eu lembro até que teve eu te conheci na palestra da Unip, que você foi lá dar. E aí eu lembro que você comentou isso, desde criança você sempre trabalhou, né? Sempre me virei, a gente sempre... Todo mundo tem história triste, mas ninguém quer escutar a história triste dos outros, né? Mas tem uma parte da minha vida que eu tive que me virar muito cedo. E aí hoje, como que a gente divide as coisas? O Rodolfo é 100% ele que fala com o time, né? Ele e o Gigante. O Gigante, nossa, é um amor com todos, não só com o time, mas com todos. Eu tenho um jeito de lidar diferente. Eu sou muito mais, vou falar grosso, falar objetivo. Entendi. E eu não consigo, esse é um defeito meu, um desafio meu, que eu não consigo não ser objetivo. E assim, quando a pessoa não responde aquilo que é a minha expectativa, vamos dizer assim, eu já... não dá. Entendi. Só que é cada pessoa. Né? Então por isso que eu fico nesse canto aqui, quem que resolve time? Rodolfo. Ou seja, área de talento. 100% vamos falar, 100%. Inclusive, sobre isso, porque não é só... É uma dúvida que a gente vê muito em cliente, a gente vê muito com as pessoas que a gente conversa, e a gente tem muito essa dúvida aqui também. Como identificar a área de talento? Se eu lidasse com isso, com o time, eu ia estar preso já. Ou eu ia estar preso ou não ia ter mais funcionário nenhum. É por isso que tem gente capacitada que é bom nisso, que ele e o Gigante, o Gigante é muito bom nisso, muito bom também. Mas o Rodolfo pode falar um pouco mais de como capacitar, como contratar, enfim. Esse é um tema que não é complexo, mas também não é simples o suficiente para a gente falar que é simples. Enquanto empresa, enquanto corporação, enquanto negócio, você está sobre um CNPJ. Então você tem regras, você tem legislação, você tem convenções coletivas, então você já tem ali o que tem que ser feito e o que tem que ser obedecido. Como é que faz para definir áreas de talentos? Cara, honestamente, dentro da sua empresa, você tem lá o seu organograma técnico. O pessoal costuma usar organograma de função, né, de cargo. Mas vamos criar um organograma técnico. Então eu tenho as funções específicas aqui na área de salão. Eu tenho garçom de venda, garçom passador de carne, eu tenho o cumim, que leva a bebida, leva a comida. Eu tenho na cozinha, eu tenho a cozinheira da cozinha quente, eu tenho a cozinheira da salada, eu tenho a cozinheira do sushi, eu tenho a cozinheira que vai preparar a fritura. Então, dentro da empresa, você tem como diversificar e olhar para essas áreas. Você sabendo disso, você já sabe o que a pessoa precisa executar. Nós estamos num momento hoje onde a gente fala assim, o talento para aquilo... romantizar, a gente tem uma virada de geração Z, Millennium, eu já nem sei mais que geração que tá, porque toda hora sai um artigo, sai uma... Se você for acompanhar isso, você não contrata mais ninguém e acabou. Então você precisa colocar na sua cultura
que também é complexo para falar, aquilo que você espera de cada um. O que a gente faz com os nossos colaboradores? A gente tem conversas muito sérias e objetivas dentro do que a gente espera deles. Olha, eu espero que você faça um atendimento de primeira. Olha o padrão da Piper, olha o que a gente tem de estrutura, de operação, olha a carne que a gente serve, de onde a gente vem, olha como é que é o nosso processo. Então é isso que a gente espera. Eu espero isso de você. Faz sentido para você estar com a gente nesse momento? Às vezes o cara vem numa necessidade que precisa trabalhar. Aí assim, eu, à frente dessa área, junto com o gigante, então, mas não registra não, porque tem ali, eu não posso perder ali e tal, eu trabalho, mas eu não quero que registre. Como que você vai fazer? Como é que você vai achar que tem que ter talento? Você tem que ter pessoa minimamente disposta a trabalhar. Por quê? Ela também tem que pagar a conta dela, aí você vai lá e você tem uma conversa mais dura de cobrança de CMV, porque você está colocando, tem 3 mesas no salão e você encheu a grelha de carne. Exemplo, né, que a gente controla muito e não deixa acontecer. Mas aí a pessoa já não gosta, já não sei o que, já entra o gato gago, né, já entra o mimimi. Não dá para ter isso. Então, desde o momento da contratação, do treinamento, a gente tem esse mapeamento do que a gente espera que o colaborador faça. E a gente tem um papo muito, muito transparente. Você não está feliz aqui? Tá tudo bem. Vai para sua casa. Vai procurar um lugar que você seja feliz. Porque às vezes a pessoa quer ter o que você tem, mas não quer fazer o que você faz. Então ela fica assim, porque isso, porque aquilo, mas não olha pelo que ela está fazendo. Vive reclamando para os cantos, deixa de entregar e aí perde a oportunidade de crescer. Então talento hoje, cara, é muito romantizado. Você tem que ter os pilares bem organizados. Gestão, pessoas e vendas. Aí você vai fazer com que o seu negócio ele frutifique, né? Então você tem que ter a técnica do feedback lá e tal. Cara, não tem mais esse tempo na forma como que a gente está passando. Você vai proibir de ficar sem celular dentro da empresa? Tem lá um memorando lá que não pode ficar com celular. Aí você olha, tá todo mundo com celular. Então isso dá um trabalho muito grande para a empresa e a gente faz isso muito bem junto com os nossos times de frente, que é esse acompanhamento no dia a dia, treinamento com recorrência. Então tem o briefing do dia que o gerente passa para o time. Por exemplo, a gente vai ter eventos essa semana e a gente sempre tem, né? Então, evento dessa semana, a reserva é assim, o público que vai vir é um grupo de médicos específico, aqui é um grupo de empresários. Então, essa orientação a gente faz. Então, não tem como o proprietário, o empresário, o dono, ele não está na operação, a não ser que ele seja só o investidor. Aí tudo bem. Aí ele tem essa obrigação. Ele participa do resultado. Ele só participa do resultado, faz as análises ali que ele quer fazer e tá tudo bem, vai receber os dividendos, entendeu? O dono ele tem que ser a primeira pessoa a dar exemplo pro time, porque se o time não vê exemplo no dono, então, o time vai ficar... Só que às vezes você não tem o time estratégico. Hoje vai muito mais além, né? Hoje vai muito mais entendeu? Além. Você não tem time estratégico. Hoje você tem time operacional. Só operacional. Nós temos um time em formação onde esse time está se tornando cada vez mais estratégico. Por quê? Quando você tem uma churrascaria do nível da Piper, cada mesa que tem é uma mesa onde está acontecendo uma reunião, onde está acontecendo uma comemoração, onde tem uma família que está falando de negócio, que está falando de futuro. Então, o nosso time tem que ser estratégico para poder fazer esse atendimento, para poder conhecer isso, para poder ofertar um drink no momento certo, um vinho, uma sobremesa, na hora de apresentar os nossos cortes, né? O cara que está passando a carne, ele tem que ser estratégico para ter percepção. Pô, esse cara ali gosta mais da carne mais ao ponto mais, então ao ponto menos ou ao ponto. Esse cara gosta mais de carneiro, mais de carré, então eu vou oferecer para ele aqui uma experiência, eu vou passar as outras carnes, mas eu vou abastecer ele com carré para ele sentir essa operação. O pessoal da cozinha que tá cozinhando, a gente vai ter um evento hoje. Então o que é evento? Chega todo mundo junto para comer. Então ele tem que ter essa estratégia para que ou acaba a aula, ou acaba a reunião, ou acaba o seminário,
no mesmo tempo, então vai todo mundo para a pista. Então a cozinha tem que ter essa estratégia de já deixar essa reposição pronta, de ter uma velocidade mais rápida nas guarnições, porque a gente não deixa a batata pronta, faz na hora. A banana é frita na hora, o pastel é frito na hora, por isso que o nosso atendimento é de excelência. Então o nosso desafio é transformar o nosso time de operação para estratégico. Na linha do tempo a gente consegue fazer isso. Quando chega um cara de um outro estabelecimento para trabalhar com a gente, há um choque de realidade. Porque ninguém olha o CMV, ninguém tem um fluxo de carne para que o cliente tenha uma experiência completa, para poder conhecer todos os cortes que a gente oferece, para poder vivenciar tudo aquilo. Não tem uma gestão para olhar, você consumiu essa semana tanto de carne e era para ter consumido tanto. Ofereceu as outras carnes, não ofereceu... Qual que é? A gente sabe, o rodízio é diferente, né, do à la carte, mas a gente sabe quanto que cada adulto sentado come. Então a gente tem uma projeção média para calcular o valor do rodízio, para calcular a margem de lucro, para poder fazer isso. E as pessoas que fazem isso no dia a dia, se elas não estiverem antenadas com isso, né, não vai. Então a gente passa da barreira do talento. A gente cria um ambiente de aprendizado onde o cara entende a importância dele dentro do processo e a gente vai formando essa pessoa para ela fazer o que ela precisa. Ela chega num ponto que ela entra no piloto automático. Aí é ruim também. Que aí vocês têm que intervir. Ela é ruim, porque às vezes você entra no piloto automático bom, né, que você está fazendo, só que aí você começa a fazer aquilo, aí você começa a chegar num platô. Por quê? Você chegou no platô, o cara parou de crescer uma semana e ele entrou no piloto automático. Aí você vai lá, o que aconteceu que o teu número não evoluiu? Porque, é claro, né, você vai galgando os degraus, vai virando a chavezinha. Então você percebe o quê? A pessoa às vezes tá com algum problema fora, tá com alguma questão, e ali ela não tá, e vem cá, meu amigo, tá tudo bem, como é que tá, precisamos que você olhe para isso, nossa meta essa semana é tanto, vamos acompanhar. E aí o cara vai entrando no jogo, ele vai entendendo a importância dele, aí o talento nasce, entendeu? Aí o talento nasce. Aí você consegue ter pessoas para ir formando time, aí você aumenta ticket de mesa, aí esse cara, na hora que ele tá lá, cara, nós temos aqui uma central de relacionamento, né? Falando de pessoas, nós não temos uma central de atendimento, é uma central de relacionamento, onde a gente vai na frente. Você fez a reserva, é claro, para amostragem, né? Mas você fez a reserva no outro dia. E aí, como que foi a sua experiência? O que você gostou? O que você não gostou? Conta pra gente. Uma vez por dia a gente pega um grupo de clientes e manda uma mensagenzinha provocando. E aí, já fez a sua reserva? Já tem planos para o final de semana? Aquele oi sumido, né? E vai fazendo com que esse relacionamento no dia a dia a gente vai fidelizando o cliente. Aí o time vai percebendo isso, vai entregando. Rodolfo, mas é restaurante. E para um outro negócio? É a mesma coisa. Você tem que vender para alguém. Tem que vender para alguém. Você tem que pegar o teu processo, você tem que entender, o teu time tem que entender o que você está fazendo, você tem que construir, mas assim, não dá para romantizar esse assunto, sabe? Para falar de talento, para falar de... a pessoa ela tem que entender qual que é o papel dela. E você, empresário, dono de empresa, tem que cumprir com a sua obrigação. Você combinou? Cumpra. Tem que entregar EPI, tem que ter processo, tem que ter organização, não pode faltar matéria para trabalhar. Então você tem que ter o fluxo de caixa organizado. Então assim, é por isso que eu falo que não tem que reinventar a roda. Às vezes as pessoas elas ficam tão desesperadas, querendo achar a solução, vai lá e vai para São Paulo e paga aqueles mastermind absurdo, vai para Alphaville, compra curso, mentoria, não sei o que. Aí o cara vem e traz aquela realidade linda e bonita que não cabe no negócio dele. Quando o quê? Se eu perguntar para vocês dois aqui, relaciona aqui, você pode fazer esse exercício aí, e faça com o seu time também. Relaciona aqui para mim todas as suas competências, tudo que você conhece do seu negócio. Relaciona tudo. Aí você vai relacionar. Tem certeza que vai sair página virada aqui. Aí a próxima pergunta, tá bom, disso tudo que você relacionou aqui para mim, que você conhece do seu negócio, que você sabe que você tem que fazer, quanto você está fazendo? Quanto? Eu garanto para vocês que de tudo que vocês conhecem,
você pode ter aí uma estimativa de que você está executando de 30% a 40%. Aí você pega esses 30% a 40%, quanto que você está executando bem executado. Pum. Aí cai menos ainda. Então você já tem a solução na tua mão. Você já tem a solução no teu time. Porque a gente chega lá com o time, ó, o que a gente poderia fazer para melhorar esse resultado? Pô, a gente pode oferecer o vinho dessa forma aqui, ó. Esse vinho aqui harmoniza mais. Pronto, o cara tá ali, ele já sabe. Vamos fazer? Aí você vai aproveitar não o talento. Você vai aproveitar o conhecimento dele. Por quê? Às vezes essa pessoa ela nem sabe que ele tem esse talento. E o brasileiro é vitimista. Ah, porque eu não sei, porque eu não conheço, porque eu preciso aprender. Então você tem que ser estratégico para fazer com que ele perceba que ele tem esse talento. Que ele tem essa competência. Essa área dele. Você vai explorando essa área, você vai trazendo, mas olhando o quê? Não adianta você falar para o cara, indicador, né? Você tem vamos falar de voltar para pessoas, soft skill e hard skill. Essa porra não é mensurável. Desculpa aí a expressão, mas não é mensurável. Então, assim, como é que você vai mensurar se você não tiver um indicador calibrado para mostrar para ele, ó, você estava em 1, agora você está em 3. Você está em 1, agora você está em meio. Você precisa criar isso. E a forma que a gente faz é venda e a gestão que a gente tem, CMV, né, ticket médio de mesa. E aí você vai trazendo o cara para o teu lado, ele vai entendendo o papel dele, aí as pessoas vão performando. Só que é esse caminho entre você pegar uma operação nova de Sorocaba que inaugurou em novembro, para construir isso, que é o que nós temos em Rio Preto, que já está a casa 7 anos. 7 anos. Em Ribeirão a gente está há 7 meses, né? 7 meses. 7 meses. Já conseguimos um bom resultado disso. Sorocaba em novembro, né? Sorocaba em novembro. Então, nós estamos hoje dia 24 de fevereiro de 2025. Então, 26 aí, ó. Então, corta aí de 26. Nós temos esse tempo a andar. Vai ter desafio, vai ter discussão, vai ter que trocar pessoa, vai ter que pagar o custo da operação. Vai. Esse é o difícil, né? É o difícil. Só que é difícil quando você não sabe para onde você está indo. Faz parte do negócio, né? Quando você vai montar um negócio, é que, sim, a gente tem aqui no nosso país pessoas muito, mas muito otimistas. Até porque se o cara não for otimista, ele não vai ser brasileiro, ele tem que morar em outro lugar. Porque quando às vezes alguém fala, por causa da crise, por causa da política, eu pergunto para essa pessoa, quantos anos você tem? 30, 20, 40? Quando na sua vida o Brasil teve em voo de cruzeiro? Me responde, porque na minha nunca teve. No cara de 70 anos, pior ainda, porque ele passou por várias coisas que a gente não passou. Nossa, né? Na nossa também não. Na geração de vocês também não. Então, ponto. O brasileiro é otimista. Só que é vitimista, as pessoas são vitimistas que elas gostam de pôr a culpa na crise, de não sei o que, não sei o que. Quer achar um amuleto. Exatamente. Amuleto, né? Só que muitas pessoas, quando vão abrir um negócio, elas não planejam. O cara vai lá comprar uma franquia. De verdade, a gente grava as reuniões da expansão e fala, ó, deixa eu explicar uma coisa. Se você mora no meu Brasil, que a frase que eu uso é essa, são 12 meses para o negócio começar a andar. Mas aqui na minha cidade não. Porque aqui, se eu abrir... Beleza, o otimismo é dele, ótimo, mas a responsabilidade é minha. Eu estou falando, são 12 meses que minimamente você vai ter que colocar, se faltou 5, colocar 5, se faltou 10, colocar 10, se faltar 100 mil, colocar 100 mil no mês. São 12 meses para o teu negócio começar a andar. A carga tributária é muito alta, o turnover de funcionários, a troca de funcionários é alta no começo, porque aquela turma que você contratou, que você fez as entrevistas e tal, muitos não vão dar certo, muitos não vão se adaptar ao negócio, vai falar, não quero trabalhar na sorveteria, não quero ficar de churrasqueira, eu não quero trabalhar no escritório, eu quero fazer outra coisa. Então são 12 meses pro negócio, ok, e às vezes passa dos 12. Só que o camarada, ele abre um negócio já com dívida, porque ele se endividou para abrir. Ele compra uma franquia, vai, Danho, por exemplo. Aí ele se endividou. Por mais que está escrito
Ó, você precisa de X mil reais para implantar, você precisa de X mil reais para tocar, talvez precise de mais. Ah, não, mas aqui é diferente. Então ele não se planeja e espera talvez um milagre. Por que que a Piper, a gente montou uma rede própria, com uma gestão extremamente fechada, né? Uma gestão nossa, nós somos os gestores, usando capital de terceiros, claro. Porém, por que que é rede própria e não franquia? Porque qualquer franqueado vai fechar a Piper em 20 dias. Na hora que ele vê que ele tem 300 mil reais de carne para pagar, na hora que ele vê que a folha de pagamento dele dá 180 mil reais e tem que pagar. Na hora que ele vê que o PIS e COFINS dele dá uma lata de dinheiro, na hora que ele vê que o INSS dele dá 30 mil reais, ele quebra. Por quê? Muitos também, isso é chover no molhado, que todo mundo fala, mas as pessoas não entendem, elas confundem o dinheiro da empresa com o delas. Mas muitas vezes não é que confunde, ela não tem nem o dela, porque gastou tudo. Está entrando aqui, precisa salvar, ela vai ver o que ela vai salvar antes. É só não abrir empresa, é só não comprar franquia, né? É só você entender que uma empresa precisa de no mínimo 12 meses para, agora o trem está andando. Um aninho, um ano passa muito rápido. Então essa falta de planejamento que faz com que inúmeros CNPJs, para dizer milhares, milhões, né? Milhões de CNPJs, a estatística um horror, fechem. Só que por que que isso tem acontecido com uma demanda muito alta? Isso aí, aí já é o Paulo falando. Porque todo mundo sabe empreender na internet. Todo mundo fica milionário na internet andando de carrão, vendendo coisas para os outros, sendo que ele ainda não conseguiu fazer uma empresa dele andar, né? E também não está errado. Se o cara é muito bom em vender um curso, pô, legal, não tem problema, ele é bom nisso. Só que o grande lance é quem está assistindo e quem está fazendo. Quem não se planeja, e aí olha para o negócio, é otimista demais, não analisa o mercado, não faz uma análise financeira, não olha para o próprio bolso para ver o quanto aguenta investir, e aí quebra. E aí acontece essa avalanche de demandas que tem no mercado, né? Então, por que gestão é importantíssima? Não é só quando você tem um negócio, é antes de abrir. Você precisa de gestão de abrir. Quando a gente vai inaugurar uma Piper, a gente já tem os 5 anos traçados dela em planejamento. E quando a gente conversa com o investidor da Piper, lindão, são 12 meses. Ah, mas se eu deixar meu dinheiro em CDB, em LCA... São investimentos diferentes. Ponto. Na Piper a gente depende do cliente entrando na porta, comendo o churrasquinho, pagando a continha dele. A gente depende de N fatores e N variáveis e são 12 meses. Não é o seu perfil? Deixa o teu dinheirinho lá. Se você é o cara que tem esse dinheirinho e você precisa a rentabilidade dele mensal, não invista na Piper. Não invista. Se você é o investidor que pensa a longo prazo, que você vai ter um ativo e um possível equity junto com a rentabilidade, é um negócio bom. Só que muito provavelmente você vai ficar 12, 13, 14, 15 meses sem receber R$1 da rentabilidade. Topa? Vamos, estamos abrindo a Piper. A barreira de entrada para montar uma Piper é gigante, é 3,5 milhões. Custa 3,5 milhões de reais para pôr uma operação em pé. É muito alto o custo. Muitas vezes as pessoas vêm falar, com 500 mil eu monto. A nossa churrasqueira e o nosso sistema de exaustão juntos custam 300. De mesa e cadeira mais 200. Tudo é muito alto, tudo é potencializado. Nem só pelo padrão, mas é porque é caro, né? Um monte de mesa. Equipamento de cozinha, 400 pau. Né? Então você vai... muita grana envolvida. É muita grana, a barreira de entrada é alta. Aí você tem a estruturação do ponto, que é né? 1 milhão, 1,5 milhão de reforma. Reforma, né? Se for comprar e construir, é 10 pau. Então, o que acontece? Se fosse franquia, não ia dar certo. Barreira de entrada alta, é o que eu falei agora há pouco. O franqueado, em 15 dias, ele já estava pedindo empréstimo do BNDES, Pronamp, tudo que pudesse na vida do Hipercap, para bancar a operação.
Mas se você pegar isso e trazer proporcionalmente pequeno a negócios menores, como a própria Enor, é a mesma coisa, é igualzinho, tem que se planejar. Tem que entender que, pô, se eu ficar 12 meses sem vender R$1, você tem que bancar. E que muita gente, preparado para isso. Muita gente não faz essa conta. Na verdade, a maioria. E esse planejamento, pessoal, ele é assim, 5 anos, né? Na frente, olhando, e a gente tem uma projeção de 10. Só que é mês a mês. Dia a dia, né? Você precisa olhar isso, ó. O resultado foi esse, a nossa curva tá assim, foi assado, o que aconteceu. Cada cidade tem uma resposta diferente. Você precisa estar atento e olhando isso. Por quê? Tem empresário que vai lá e contrata consultoria. Eu mesmo fiz um monte de planejamento com um monte de empresa. Aí você vai lá e entrega aquele book bonito, tal, com a missão, visão e valor. Aí você chega na outra semana para o empresário e ele está lá fazendo tudo ao contrário que ele definiu como missão, como visão e como valores da empresa. Né? Ele coloca a ética lá, ele vai lá e fala para o cara dele fazer uma coisa que não está conectado. Aí como é que esse cara vai? Como é que esse negócio vai? Não vai. Então, se você tem que ter essa coerência entre a teoria e a prática e o planejamento. Porque se você fez esse plano e você faz essa visão diária de venda, de gestão e faz essa revisão aí mensal para entender os rumos do negócio, você consegue ajustar. E você vai arrumando a rota e você não fica fora do seu planejamento. Por quê? Você vai ter o teu número-alvo e você vai fazer o teu número-alvo chegar. Uma coisa é você... acabou os 5 anos, né? Pô, planejamento, aí você vai fazer a autópsia, né? Tá lá o defunto lá na mesa, lá, aí você vai ver, então, ó, isso aqui é insuficiência cardíaca. No caso, falta de caixa. É insuficiência de bolso, né? Por quê? Você não planejou, você não viu, você não cuidou do seu recurso. Às vezes é melhor você ter um fim terrível do que um terror sem fim. Então vai lá, manda metade do time embora, negocia pagamento, renegocia com o fornecedor e faz o que você tem que fazer, cara. Aí é a parte difícil. Chega na parte difícil, se você não cuidar da venda, não cuidar da operação, não olhar para o teu resultado, não cuidar das pessoas, aí você vai ter que pensar e ter a gestão de crise. Aí a gente está saindo de uma pandemia. Então está todo mundo muito escolado nessa questão de gestão de crise, né? Quem está aberto porque está aberto. Quem não tinha condição fechou, vendeu, quebrou, enfim. E muitos negócios, né, nasceram pós-pandemia também com isso. Então a gente vê a Piper aí há 7 anos. Então ela passou por essa fase. Tem um mercado específico, é nichado. Não é para todo mundo. É nichado, é um público específico. Então você tem que entender qual que é o seu público. E o seu público... colaborador, funcionário, seu público para quem você vai vender. Aí você cria suas estratégias de comunicação, de gestão, de planejamento. Isso tem que estar integrado, né? Dentro da engenharia, dentro do processo, são engrenagens, né? Se não tiver, e assim, de novo, não precisa reinventar a roda, você precisa fazer o que você já sabe. Esgota aquela lista que você fez lá de competência, esgota tudo aqui. Depois que você esgotou, pronto, agora eu não sei fazer mais nada. Aí você vai contratar um consultor, aí você vai contratar uma empresa, aí você vai fazer um curso, mas esgota o que você já sabe, porque eu tenho certeza que você vai do 1 para o 10 muito fácil. Legal, muito bom. E nesse ponto de planejamento, a gente vê também que o próprio Sebrae, né, a gente tem uma relação com eles e eles falam bastante desse ponto, e na visão de vocês e como vocês fazem esse ponto, eu gostaria que vocês sintetizassem como fazer um planejamento. Tanto para uma pessoa que já tem um negócio dela, ou uma pessoa que está abrindo um negócio dela agora. Analisar os piores cenários. Quais são os piores cenários? Eu abri minha loja de roupa, não vendi R$1 essa semana inteira. Choveu a semana inteira, não entrou um cliente, mandei o WhatsApp para 100 pessoas por dia e ninguém respondeu. Deixa eu fazer um parênteses aí, você falou que choveu. Eu acompanhei franqueado ligando que não vendeu nada porque choveu. Aí eu vou fazer o quê? Eu adoraria poder fazer assim para chover, né? Adoraria, mas ainda não consegui. Isso é só meu pai que consegue, né? Mas eu não consigo. Então, é isso. Aí você pega um franqueado
que é uma pessoa que ele fez um negócio jurídico, é B2B, não é B2C, venda de franquia não é B2C, venda de franquia é B2B, ou seja, ele é empresário. Para o cara ser empresário, minimamente, e ter o dinheiro para comprar uma franquia no começo, ter o capital inicial, minimamente ele teve que fazer algo, né, eu acho. E aí ele liga para a gente, porque tá chovendo, vocês vão fazer o quê? Pera, calma. As pessoas não vão, muitas vezes não vão nem em shopping na chuva, não querem sair nem de casa na chuva. Eu, por exemplo, choveu, eu quero ficar em casa. Imagina, fico lá fazendo alguma coisa. Imagina que eu vou tomar chuva para descer do carro. Então, é esse o nível de maturidade de muitos empresários. Então, só voltando aqui, analisar os piores cenários. Tá? Dentro desses piores cenários, sempre é financeiro. Sempre vai ser o dinheiro. Quem manda numa empresa? Dinheiro. Tá? Não existe propósito. Nem falou uma palavra propósito aqui, porque é muito bonito. Sim. Muito bonito um dia você chegar no negócio, você fazer um equity de bilhões e você falar, porque o meu propósito era tal. Legal. Depois fez, né? Depois fez. Vai falar de propósito pro cara que quebrou na pandemia. Vai falar de propósito, milhões de empresas que fecharam. Né? Então a gente tem que dividir o que é de verdade e o que é para ganhar like, o que é para você ganhar repost, o que é para você ganhar engajamento, né? Que hoje tem muito. Mas efetivamente a empresa, ela que manda no negócio. Ela é a pessoa jurídica. Quem manda é a pessoa jurídica. Empresa rica, dono pobre. Empresa pobre, dono rico. Essa é a maior verdade do mundo, tá? Então sempre analisar os piores cenários no seu planejamento, porque é muito fácil você fazer uma DRE, uma curva linda, você começa vendendo 5 milhões por mês, nossa, é legal, põe no Excel lá, Excel aceita tudo, PDF aceita tudo e ouvido aceita tudo, só que a realidade é outra. É o inflar o ego, né? Exatamente. Eu lembro que toda DRE da Inho Sorvetes começa com prejuízo. E a da Piper também, que a gente coloca um cenário ruim. E aí, o que eu lembro? Que muitos investidores, quando a gente conversa, mas a DRE do concorrente, no primeiro mês já dá lucro. Eu olhava e pensava, poxa, será que ele está falando sério? É uma planilha. Se eu quiser colocar lá que vai vender X, eu escrevo lá no faturamento, o número que eu quiser embaixo vai dar lucro. Mas, poxa, a gente está analisando o cenário real. Você abriu, quantos clientes te conhecem? Quantas pessoas vão passar em frente à tua loja? Quantas pessoas vão entrar na tua loja e comprar? A Piper é a mesma coisa. A gente vai fazer um trabalho mas que certeza de assertividade a gente tem nisso? Nenhuma. Né? Você pode investir R$1 milhão em Face Ads, em Google, tal, você vai atingir as pessoas, você vai ter esse número, você vai ter esses indicadores, porém, se eles vão entrar na tua churrascaria, na tua loja, se eles vão clicar no botão de comprar, é outra história. Aí depende do quê? Da tua casa estar bem arrumada. Você recebe o visitante, se sua casa não estiver bem arrumada, o cara vai embora. Né? Então, são muitos fatores antes de você abrir um negócio para você planejar. E eu sempre falo do financeiro, planeje o pior cenário possível. Não é ser otimista, é ser realista. E planeje assim, imposto tem que pagar, funcionário tem que pagar, aluguel, se você alugar o ponto, tem que pagar, e fornecedor tem que pagar. Coloque o número real. Porque muita gente, 20% no mercado de alimentação, 20% de CMV. Eu vi uma vez uma DRE com 20% de CMV. CMV é o custo da mercadoria vendida, ou seja, para eu fazer supor que a gente vendesse à la carte, para a gente fazer um prato de ancho, quanto custa o prato de ancho? Vem ancho e batata frita. Quanto custou o ancho, quanto custou a batata frita? Esse é o CMV, custo da mercadoria vendida. Impossível 20%. Impossível. Mas eu já vi planilhas com 20%. Porque o cara colocou lá porque fica melhor. Se o nosso CMV fosse 20%, a Piper dava lucro vendendo 200 mil. 200 mil a gente não paga as contas fixas. Tava bonito, né? Tava lindo, mas na planilha funciona. Então é sempre que você for fazer uma progressão aritmética bonitinha naquela DRE, coloca o pior cenário, tanto de venda quanto de despesa. Não é para você, não quero mais abrir, mas é para você entender,
Se der ruim mesmo, eu vou ter que ter 10 mil, a pessoa 20 tem que mil, entrar com essa consciência, 100 mil. Poxa, eu tenho que ter R$1 milhão para bancar a operação por X tempo, né? Fazer a progressão também do prejuízo. Senão não vai andar. E tem outras coisas a planejar, né? Se você for olhar para isso, né, uma visão prática, é isso. Mas como é que a gente faz isso, né? Tem algumas ferramentas que são triviais e você que é empresário, você não conhece, você já está atrasado, né? É uma SWOT básica, um 5W, 2H se quiser, básico, um SMART básico, bem smart, bem específico, bem focado, uma SWOT bem olhando para bem direcionada para o seu negócio, para a sua operação, também, né? verdadeira. Por quê? É muito ruim você falar que você é fraco ou não é bom em alguma coisa ou que alguma coisa te ameaça. Então, todo empresário, ele quer o quê? É muita força, é muita oportunidade. É ótimo você ver isso, porque senão também, se você não tivesse visto isso, você não estava empreendendo, né? Você não ia abrir se você não entendesse que você faz bem ou que tem uma oportunidade no mercado. Só que você tem que olhar para as fraquezas e olhar para as ameaças. E há ameaças imprevisíveis, que você tem que, de alguma forma, prever. Se tiver uma pandemia daqui 2 meses, não pode abrir mais nada. Se tiver uma greve generalizada dentro do setor de matéria que você compra, é teu fornecedor, por exemplo, a gente tem risco dentro do nosso mercado. A gente só vende Angus, então o plantel, né, o plantel de Angus no Brasil é menor. A exportação dos players que estão nesse mercado é grande. Então o abastecimento interno é prejudicado algumas vezes. Né? Se a gente não estiver olhando o que está acontecendo com o agro, como é que está o posicionamento desses frigoríficos, como é que está a visão futura de importação, essas parcerias, a gente fica refém e fica pego na surpresa. Não que aí vai ter alguma mágica que a gente vai fazer que vai resolver. Não, mas pelo menos a gente está entendendo e está olhando aquele risco ali dentto do planejamento. Então, sempre buscando novos fornecedores, isso não pode parar. Conhecendo o mercado, por quê? Para o teu negócio. Mas o meu negócio não é rede, como é que eu vou negociar? Você tem que pegar o que você tem de necessidade, saber quanto você paga e descobrir quem vende, quem distribui. Você vai achar alguém que está precisando vender para um cliente novo. O vendedor, ele tem meta de abrir novos clientes, ele tem meta de venda, então assim, se você pegar o vendedor no final do mês, dependendo da época, ele está desesperado lá, ele vai diminuir o máximo que ele puder da comissão dele para ele bater a meta, para ele bater o número. Então você tem que estar atento e tem que ser esperto nesse ponto. Mas planejamento são essas ferramentas e você tem que olhar realmente, pôr o dedo na tua ferida, olhar para isso e aí você vai criar o foco na solução para aquilo. Então, para o negócio prosperar, você precisa resolver um problema. Então, resolver o problema, como é que você vai poder agora pegar essa solução e expandir ela? Às vezes, seu negócio não vai expandir. Tá tudo bem, mas você tem uma gestão legal, você tem o CMV controlado, você tem um mercado na tua mão. Aí você vai entender como é que você vai crescer. Então, por exemplo, por que a Piper foi para outras cidades e não abriu uma segunda unidade em Rio Preto? Porque em Rio Preto o potencial de faturamento da Piper está ok. Outra unidade aqui a gente dividiria o público e nenhuma casa ia performar. Talvez teria o mesmo resultado, aumentaria um pouquinho. Então, peraí, vamos buscar cidades com potencial e a gente cresce a mesma operação, então a gente vai ter. Essa foi a forma e a inteligência que a gente utilizou para a expansão. Mas o meu negócio é a água. Isso aqui você consegue vender pela internet, você consegue distribuir, você consegue ter uma parceria com uma empresa de logística. Mas eu não tenho site, eu não tenho... Faz sentido para você fazer site? Quantos players tem no e-commerce no teu setor? Quanto você está disposto a investir em tráfego pago e em fortalecimento de marca? Não tem. Então não abre, meu amigo. Fica na tua cidade aí, aumenta a venda na tua cidade, aumenta teu preço, muda a embalagem para você gourmetizar o teu produto e vender ele mais caro, a percepção de valor. Aí você vai criando outros caminhos. Não precisa inventar moda, né? Porque às vezes já está funcionando. Ou às vezes não está funcionando e a pessoa já quer partir para outros estados. É que o cara viu um vídeo de um cara numa negócio e fala, também quero. Mas não é só isso, né? É igual
quando a gente conversa com muita empresa que procurava, eu quero franquear meu negócio. Por quê? Porque meu amigo falou, esse negócio é franquia. Tá, seu amigo falou com base em quê? Né? Então, tem muito isso, né? As pessoas têm que ter muito mais filtro para o que escuta, da forma que vem e a forma que acontece as coisas. Então, muitas vezes é o emocional ligado à empresa. Empresa é um negócio frio, empresa não tem coração. A empresa é o que eu falei, quem manda na empresa é o dinheiro. Ninguém mais manda na empresa, é o dinheiro. Se a empresa não tem caixa, a empresa quebra. Se a empresa quebra, manda todo mundo embora e fecha. Ponto, é só dinheiro. Empresa, ela é constituída para gerar lucro. Só para isso existe uma empresa. Muita gente vai falar, não, a minha empresa é para ajudar as pessoas. Vai romantizar. Tá bom, vai lá. Vai ajudar as pessoas. É uma ONG, né? Não é uma ONG. O cara não tem uma ONG. O cara tem uma empresa. A empresa é para gerar lucro. Se a empresa não gera lucro, chama problema. Se der problema, ninguém quer ter problema. Então, é dessa forma. Para ser específico, com um exemplo claro, né? Uma situação do franqueado da Inho. Eu quero Inho Sorvetes. Quero pôr açaí. Todo mundo está pedindo. Então tá. Conta essa semana quantas pessoas entraram e pediram açaí. Muito bom. Duas pessoas todo mundo no universo de uma semana. Exato. Aí faz sentido você mudar a sua operação, arrumar um problema logístico para você, para poder colocar. Cara, então assim, as pessoas querem achar uma desculpa para apontar o dedo para algum lugar e não quer resolver o que tem que ser resolvido. Aí, quer fazer a lista lá que você falou. Não quer fazer, não quer olhar para aquilo. Então sempre você tem que fazer o básico bem feito, só isso. É fazer o arroz com feijão todo dia, cansa, enche o saco. Tem que fazer o arroz com feijão todo dia. Você tem uma equipe de expansão de franquias. É o arroz com feijão todo dia. Todo dia é um novo lead, todo dia são pessoas novas. Mas aquela pessoa não conhece tua franquia, não conhece teu negócio. Então é o mesmo script sempre. É a mesma coisa, cansa, é cansativo. Só que o que é qualquer negócio? Como qualquer negócio vende? É uma sequência de não para levar o sim. Não tem outra forma. Tem que aguentar a pancada. Tem que aguentar. É o básico bem feito. Se abre uma empresa, se abriu lá a porta, tem dia que não vai dar ninguém. Tem dia que a piper dá 4 meses. Você vai, não vou fazer amanhã o que tem que ser feito. Não, no outro dia você vai acordar, vai montar o buffet, vai fritar as coisas, vai cozinhar as comidinha, vai colocar as carninhas na churrasqueira e vai esperar o cliente chegar. Então, todos os dias, tem empresa é isso, é fazer o básico bem feito todos os dias, sem romantizar. Romantizar, depois que você tiver bilhardário, você romantiza, conta a história que você quiser contar. Você tem direito de fazer, você pode até fazer, né? Não vai isso, não, você conta a história que você quiser contar. Tenho 5.000 funcionários porque minha proposta de vida era ajudar os outros. Tá bom, então beleza. Então, enfim. Pessoal, no começo da nossa conversa, a gente falou bastante sobre dados, né? E uma das principais dores que a gente vê internamente entre os nossos clientes e as pessoas que a gente conversa é o cara que o negócio dele já está andando, já é bem sucedido, normalmente tem de 5 a 8 funcionários, alguns 10. Claro, tem alguns muito maiores, alguns menores, mas normalmente é essa faixa. E a principal dor que a gente vê é que a pessoa não faz gestão. Ela cresceu porque ela é muito boa de venda, é muito boa com pessoas naturalmente, só que se eu perguntar para ela canal que gera mais venda, ela não sabe. Se eu perguntar qual que é a margem líquida dela, ela não vai saber. Se eu perguntar a EBITDA, né, ela não vai saber, nada disso. E para uma pessoa que já está com o negócio andando, mas quer começar a implementar dados, quer começar a implementar gestão por dados, o que ela deveria fazer? Começar. Tem que começar. Ou ela pode colocar um ponto inicial a partir de hoje. Hoje eu começo, tem os dados históricos, que são importantes. Ou ela perdeu algumas madrugadas com dados históricos de venda, enfim, todos esses indicadores. E não precisa de muito. Eu costumo dizer que um ótimo sistema de gestão é o que a Microsoft fez, que é o Excel. É um baita sistema de gestão. Não precisa você ter um SAP, um TOTOS, qualquer outro sistema que custa dinheiro. Se o seu negócio não tem potencial para pagar, pega o Excel de graça, bonitão,
e começa a criar planilhas. E hoje não tem desculpa para você fazer uma planilha. Tem o ChatGPT que te ensina a fazer tudo. O GPT ensina você a fazer tudo o que você quiser. Então hoje não tem desculpa para nada. Então, vamos supor, eu tenho uma empresa e eu não tenho esses indicadores. Eu gostaria de ter desde o primeiro dia. Já perdi os dados, tal, não quero fazer. Não, vou usar meu tempo, investir meu tempo, porque pegar os extratos bancários, analisar as vendas. Mas é no papel, ele tem que ter o recibo de algum lugar. E começar a colocar no computador, né? Quando você fala para mim em canal de venda, aí já é outra história. Por quê? Uma vez, eu escutei o João Apolinário falando uma coisa muito importante, muito interessante, que ele falou assim: eu não sei onde eu sou mais assertivo. Por quê? Muitas vezes o camarada viu eu divulgando essa água na televisão, aí ele tá passando no shopping com a esposa dele, ele viu a água lá na Polishop, aí ele chega em casa, ele vê o Instagram, e aí ele compra pelo Instagram. O Instagram foi a última ponta da venda. Mas não quer dizer que o Instagram é o melhor canal de venda, de divulgação, né? Então, isso é muito complexo hoje. Na Piper, o que a gente faz? A gente faz um marketing institucional voltado para o nosso cliente final, para quem a gente quer atingir. Por exemplo, agora, nesse intervalo, eu estava aprovando o criativo que vai para a revista da Porsche e da Mercedes. Por que revista da Porsche e da Mercedes? Que é o perfil do público que a gente quer atingir e levar para dentro da Piper. Só que isso não quer dizer que o cara viu o anúncio e ele vai para a Piper. Muitas vezes ele viu o anúncio. Aí ele, vendo o anúncio, foi impactado pelo tráfego no Instagram. E aí ele vai lá no Google e procura churrascaria. E aí ele é impactado pelo Ads do Google. Então, qual o canal que fez ele consumir o churrasco? Eu acredito que hoje o marketing, a gente tem que falar muito mais sobre posicionamento do que um canal específico. Claro que ele tem que ter um número. Poxa, o Instagram vendeu muito mais, clicou muito mais, quem mexe com venda online, coisa e tal. Só que quanto mais você conseguir cercar o teu cliente, né, de diversas formas, por exemplo, na Piper a gente tem Rede Globo. Mas televisão, vocês são no campo institucional. Outdoor, revistas que a gente escolhe, por exemplo, Ribeirão Preto a gente faz a Zoom Magazine, que é uma baita de uma revista formadora de opinião, e agora a revista da Porsche e da Mercedes. Alguns painéis, enfim, para estar cercando o cliente, ele está sempre Piper, o que é isso? A gente tem uma campanha em Sorocaba com Outdoor, e o Outdoor só está escrito churrasco é Piper. Embaixo o endereço e siga o painel da outra steakhouse com o T em vermelho, porque em cima da nossa Piper, bem em cima, na nossa cabeça, tem um painel do Outback. Cara, vocês não têm noção do tanto de gente que liga para saber o que é a Piper. Primeiro que eles têm que procurar no Google, porque não tem o telefone outdoor. Primeiro que o cara tem que ir pro Google procurar o que é Piper. Aí ele vê lá, churrascaria, Piper, tarará, tarará. Ele liga e vai conhecer. Então, é o que eu tô dizendo, é você cercar o seu cliente. E pode ser que muitas vezes ele viu o outdoor, não deu moral, aí ele tá lá no Instagram, procurou almoço, procurou qualquer coisa, ou falou alguma coisa perto do celular e aparece lá o churrasco bonito da Piper, lá, coisa e tal. Alguma curiosidade vai gerar nele, né? Alguma curiosidade vai gerar. Então, a gente não ter um canal, que canal você mais vende é natural, mas você tem que entender da onde está vindo o seu cliente. E a internet é muito assertiva para isso, ela te dá indicador. A internet te dá quantos clicaram, quantos abriram, coisa e tal. O que mais, Rodolfo? E você também pode ter o bom e velho caderninho. Sou desses também. Onde você vai fazer as suas anotações, né? Vai poder fazer os seus desenhos, vai poder fazer tudo aquilo que você quer fazer e quer entender. Então, às vezes, o que eu acredito que precisa. Você perguntou sobre como que o empresário pode começar a ter esses indicadores, né? Então, quais carro andando. E quais indicadores você citou? Repete. O ideal é que
ele não tem nada. Quais deveriam ser os principais? Porque às vezes a gente romantiza demais e a forma como que a gente fala para ele não vai entender como ele fazer. Então, o que ele precisa fazer, ele já conhece o negócio dele. Você tem um negócio aberto, você já sabe os números. No sentimento, né, no feeling, que é a palavra bonita, mas você já sabe. Então, o que você precisa entender? Qual que é o seu custo de mercadoria? É uma loja de roupa, é um mercadinho, é uma farmácia, é um restaurante, é uma rotisseria, é uma loja de tecnologia de capinha de celular? Quanto você paga no seu produto, no material que você vende? Anota. Então, você coloca lá, começa lá. Fui para São Paulo, comprei tanto, pedi o pedido tanto. Aí você começou a criar essa informação. Quanto que você vende, quanto que você cobra por aquilo? Aí você desmembra, faz a inteligência de custo, né, de precificação, imposto, o markup que você quer, ou a margem que você quer, e aí você vai desenhando e vai fazendo. Meu cliente, canais de venda. Primeiro, como que você vende hoje? É balcão? É o teu cliente que vai na tua loja? Então, quem que compra? É o seu João, é a dona Maria, é o menino que está na faculdade, que está no cursinho, que está trabalhando. Você está em qual que é a localização do seu negócio? Você está num grande centro. Nós tivemos um cara que montou em sorvetes em metrô e fechou. Porque ninguém vai no metrô para tomar sorvete. Mas só que tem um fluxo de gente, o maior fluxo do Brasil está lá. Tá todo mundo com fonezinho andando, não tá fazendo. Vai embora. Todo mundo com pressa para pegar o trem, né? Para pegar o metrô, para ir para casa, para ir trabalhar. E outra, você vai e pega um sorvete para tomar, já não, metrô, já foi. Então, aonde que você está? Aonde você está localizado? No nosso negócio, igual o Paulo deu de exemplo, a gente tem hoje várias ferramentas de impacto para poder fazer o institucional, fazer o fortalecimento de marca, para mostrar. Por que a gente então trabalha com influenciador foda? Porque isso é muito específico. O nosso público, ele não está preocupado em seguir um influenciador, ele está preocupado em trabalhar, em fechar venda, em fechar negócio, em fazer o resultado dele, porque é o público que a gente tem. Então, quem que é o seu público? Aonde que ele está? Eu vendo aqui no meu bairro. Tá. Se tem uma associação de bairro, um grupo de bairro que tem formado? Não tem. Então, ali é uma forma de você aumentar e intensificar as suas vendas, fazer uma campanha. Você tem um programa de fidelidade? Você faz um mailing, você pede o telefone do teu cliente para você poder mandar mensagem. Aí esses indicadores, você já vai começar a construir ele no dia a dia. Só que você precisa fazer a pergunta certa. Você precisa ter o entendimento certo do que você vai fazer. Então aí você começou a relacionar, aí você vai lá e chega assim, agora eu já vi negócio que o cara abre o caixa e pega lá 150 conto para comprar um gás que acabou. Aí ele não anota que ele tirou 150 conto para poder comprar o gás que acabou, né? Dentro das experiências que eu já tive em gestão de outros negócios menores. E aí você vai aprendendo, aí você vai vendo por que não dá certo. Agora a gente já teve a oportunidade de passar em negócios muito grandes, de bebida, que distribui para o Brasil inteiro, a margem assim, não tem margem para erro, mercado de indústria de metalurgia, né, de carroceria, que também é extremamente competitivo, é um mercado agressivo e flutua. Então você precisa entender aonde você está. É aquela história, né? O ponto A e o ponto B, né? Onde eu estou, para onde eu vou, né? E o que você tem na mão. Enquanto você não respirar, entender o que você tem e olhar para onde você está indo, você vai ficar perdido. Nós estamos vivendo um mundo hoje onde há uma pressão muito grande disso aqui, da mídia, né? Você tem que trabalhar o dobro para poder, às vezes, ter metade do resultado que você estava acostumado a ter, porque a concorrência aumentou, o seu horário encurtou, né? O dia está mais curto, você não consegue ter uma noite de sono adequada, você não treina. Mas isso aí é ser empresário, né? Você não se exercita, sono não tem para muito você não se exercita, você não se alimenta bem, você não está cuidando da tua máquina, do teu processo. Então, a gente está vivendo agora, até estava falando com a minha esposa mais cedo hoje, inclusive, sobre isso, né?
uma retomada desses valores do wellness, né? Agora a tendência é o wellness, né? É você desacelerar, 9h30 da noite já não tem mais tela, você já tem uma hora de sono mais programada, a hidratação você tem que cuidar, suplementação, a gente está na era das canetinhas também, né? Muita gente emagrecendo a custo de canetinha, mas não está fazendo aquela reeducação alimentar, mudando a tua rotina. Então você precisa equilibrar isso, porque senão você pode ter o planejamento que você tiver, não vai funcionar. Então, olhar para isso também hoje é muito importante. Como é que você está executando o teu plano pessoal? Né? É o PEP, né? O Planejamento Estratégico Pessoal. O que você tem que fazer, a tua rotina, a tua família, os teus objetivos, né? E aí você começa a ir equilibrando. Há uma certa fase que você tem que escolher um lado. Você tem que abrir mão do sono, você tem que abrir mão da alimentação, você tem que abrir mão de algumas coisas para você poder construir aquilo. Aí você construiu, aí você vai e começa a olhar para aquilo. Só que você tem que ter consciência também, gente, pelo amor de Deus. O Rodolfo falou que agora eu não preciso me alimentar direito, que agora é isso aqui. Não. Só trabalho. Você precisa. Mas a conta chega. Dá para se alimentar. A conta chega. Você precisa ter consciência de como equilibrar. Nós somos felizes que o nosso negócio é a Piper. Né? Então, mas todo mundo acha que a gente vai lá e se entope de churrasco todo dia. Pô, faz o que eu não vou na Piper? Não dá. A gente tem esse processo. O que a gente faz mais você vai abrir, por exemplo, em Santos. Quais são as churrascarias que estão em Santos? Como que o cara da churrascaria controla a operação dele? Mas como é que você sabe? Porque a gente sabe da churrascaria nossa, como a gente faz. Então, você chama o garçom do lado, pergunta 3 coisinhas pra ele frau. Já fala. Garçom é fofoqueiro, rapaz. Garçom é sincero, né? É sincero, ainda mais se ele estiver insatisfeito com a operação dele. Nossa, fala bobeira pra caramba. Dá risada, aí você conta piada, aí dá uma Conta Você tudo. vai pegando, né? Você vai pegando. Você fala, entendeu? Você descobre. Então, assim, esse é o processo. Para você planejar e olhar para o teu negócio, você precisa fazer isso aqui. Só que você tem que ter consciência também de você. Né? Você tem que ter a consciência sobre você, sobre o seu processo. Porque chega um ponto que aí depois a obesidade ela não vem de hoje para amanhã. Ela vai crescendo, assim, grama a grama. O estresse, ele não vem aqui hoje, estou estressado. Ele vem decisões que você não toma, processos que você não controla, fluxos que você não vê, ele vem. Eu sou zen, também você não resolve, você não cresce. Então achar esse equilíbrio também, cara, você precisa estar muito bem alinhado, espiritualmente fortalecido, preparado para encarar, porque é muito bom, é muito gratificante para a gente, porque a gente consegue ver igual o Santos, né? Não existe a Piper ainda. Então a gente vê a fase, né, da escolha do ponto, aí o estresse da negociação, porque tem que ter carência, porque tem que estar dentro do boleto que a gente tem no plano de negócio. Aí venceu a fase da negociação, aí assina o contrato, aí começa a reforma, aí vai projeto, aí é o time do empreiteiro, aí é o fornecedor daquele equipamento, aí pronto, né, inaugurou. Aí você vai lá e abastece. Começa outro desafio. Abastece a câmera, abastece estoque, dá treinamento, instala sistema, monta os móveis, monta a adega, faz o catálogo de tudo. Aí tem que vender. Aí você começa. É sempre um desafio. Aí você vai vender. Aí vai vender. Aí você vai para a cidade, vai fazer parceria. É igual para criança, né? Tem as etapas, né? Desde a gravidez, enfim. E tudo isso é você que está à frente. Então, mais uma coisa que ele falou da saúde é muito importante. Ano passado eu fiquei internado 5 dias e uma inflamação, porque eu me alimentava muito mal e dormia muito mal, bebia muito, consumia muito álcool. E aí uma hora o corpo gritou. E me estressava muito. Mais do que o normal. E enfim, chegou uma hora que o corpo gritou. Mas mesmo com a rotina corrida, dá para você ter uma alimentação ok. Estou corrido, vou comer uma coxinha. Poxa, tem um monte de marmitinha legal na internet, tem um monte de comida legal na internet, e é muito mais barato. Tem gente que acha que não, mas é muito mais barato comer saudável do que comer errado. Alface é barato.
carne magra é barato. Então, frango, proteína mais barata que tem. Então, é muito mais barato Se tiver você... um planejamento, né? Isso. É só você não querer ir naquelas lojas, comprar aquele monte de coisa chique, nome americano, né? Falar que está se alimentando bem. Muitas vezes não está porque é tudo industrializado. Né? Mas comer saudável, laranja é barato, né? Banana é barato. Mais barato que eu falo que comer picanha do que comer, né, um hambúrguer todo dia. Então é muito mais barato. Teve uma época, que você não tem vergonha de falar, mas lá atrás eu comia fruta, bastante fruta, que eu falava que era saudável, não, porque eu tinha dinheiro para comer fruta. Então eu comia fruta. Tipo, eu ia no supermercado, pegava várias frutas, pegava as que precisavam mastigar, tipo maçã, enfim, para dar saciedade, mas era porque o dinheiro dava para comer fruta. Só que eu falava que era porque era saudável. Ou seja, comer fruta e comer bem é barato. É que as pessoas começam a inventar um monte de coisa. Agora eu preciso do tal do whey, preciso da suplementação. Não tenho tempo. Nada contra. Tem que ter. Principalmente para quem não tem tempo. Mas é barato. Então não coloca desculpa no preço. Vai e faz. E cuidar da saúde é muito importante. É muito mesmo. Sem saúde a gente não toca o barco, né? Eu posso falar. Eu fiquei 5 dias no hospital. Ele ficou 5 dias lá trabalhando no hospital comigo. Todo dia lá, computador, os dois, o médico e o enfermeiro chegavam e falavam, gente, você precisa descansar. Eu falava, eu já estou descansando aqui, né? Enfim, mas é muito importante cuidar da saúde. Ele cuida pra caramba, acorda 4 horas da manhã, vai pra academia, enfim, eu já sou muito mais relaxado em relação a isso. Teve uma época que eu cuidei muito da minha saúde. Cuidei não, eu ia fazer porque eu ia pedalar, curtia, coisa e tal. Mas é importantíssimo, até porque é uma máquina também, né? E a máquina uma hora colapsa. Com certeza. Esse ponto da saúde, a gente... Esse aqui é o... Deixa eu mostrar isso aqui para a câmera. Essa é a página 0 da... Aqui começou? Não, na verdade, essa aqui deve ser a minha... Esse ano deve ser a minha segunda já. Eu tenho, e isso aqui eu sempre trago, porque são os pilares, né? Pessoas, processo e gestão. Se você for bom de pessoa e de processo, você tem frustração, porque você tem pessoas boas executando os bons processos, mas às vezes você está comprando errado, está vendendo errado, então você não tem resultado, então você fica frustrado. Se você for bom de pessoas e bom de gestão, você tem caos, porque você tem boas pessoas e tem boa gestão. Você gera um caos por quê? Você não tem processo. Então você vai ter um monte de conflito, você vai ter um monte de discussão, porque toda hora todo mundo vai querer fazer de alguma forma. Se você for bom de gestão e bom de processo, você fica alienado. Você deixa de olhar para as pessoas, é só assim, aquele robô. Então você fica alienado no resultado. Então o segredo é você achar a intersecção entre pessoas, processos e gestão, né? Então aqui a gente trabalha muito forte todos esses pilares. Você pode diversificar a sua energia ou você pode concentrar a energia. Então você tem um time dentro daquela questão de talento, de tudo. A gente não olha mais assim. A gente olha para o quê? Pelo processo que ela tem que executar para ela poder fazer isso. Mas o tempo não dá. Então o tempo é muito fácil. Tarefas estabelecidas com processos objetivos. E aí você faz as suas 24 horas, você dorme 8 horas se você quiser. Se você tiver tudo isso aqui muito bem alinhado. Aí você tem um monte de problema, né? Então você tem que chegar, qual que é o seu problema real para você poder pensar no teu nível de consciência. Se tiver um problema e ele for externo, você precisa de dinheiro para resolver, porque ele é externo, ele depende de mercado, ele depende de um monte de coisa. Se for um problema interno, você depende de pessoas e muitas vezes de você. Por isso aquela listinha que tem que fazer para quê? Para ele poder resolver. Então, internamente, ele consegue resolver sem grana, né? Então, aí isso vai ser uma solução inevitável. Aí você vai ter mais resultado. Aí você vai ter mais um monte de coisa. Então, estratégico, tático e operacional. Estratégico, o que fazer? Tático, como fazer? E operacional, fazer. É simples, tem uma folha aí... Simples, eu tô precisando nem de
um monte de folha. E uma folha resumindo isso, porque assim, é o dia a dia. Sempre entendeu? é o simples, o básico. É o arroz com feijão, Sempre é o arroz com feijão. Eu gostei muito desse ponto em vocês, porque ali a gente tem um quadro, né, que são os valores da Supernova. Atrás da iluminação ali. O quarto valor é a simplicidade. A gente acredita muito nesse ponto, que é um ponto que a gente errou muito no começo. Querer complicar as coisas, querer... E não dava certo. E aí por que a gente faz isso, né? Aí, ó. Mas você sabe por que ele consegue dormir 9h30, né? Aí os gerentes ligam pra mim com os problemas. 10 horas, 11 horas, meia-noite, né? Quantos anos tem sua filha? É filha? 7. Filha, Vitória. Você só tem uma filha? Só uma linda. Eu tenho uma filha, 19 anos. Uma filha. Você é mais velho. Ela é mais velha. Mas não dá pra dormir 9h30. É sempre o básico bem feito. Não tem segredo, né? Não adianta inventar, reinventar, criar um monte de setor, criar um monte de coisa. Às vezes, igual a gente fala, a otimização que você precisa fazer dentro da tua empresa não é criar mais processos. É até reduzir processos. Né? Exatamente. Foi o Elon Musk que falou que o engenheiro que é muito bom, ele não tenta otimizar processo, criar, ele corta aquilo que não tem que existir. Que é isso que o Zé falou agora. Muito bom, muito bom. Pessoal, então para finalizar, olhem para a câmera e cada um de vocês fala um conselho para o empresário, que é o cara que já está empreendendo, mas quer deixar de ser uma empresa boa e se tornar uma empresa excelente. Bom, o que eu posso falar para você que está nesse mundo empresarial, toma cuidado com o ego. O ego é o maior inimigo de qualquer empresário. Só isso. Perfeito. Olha, seja você. Eu acho que esse é o principal conselho. Seja você. Tá ligado muito com essa questão do ego. Não tente ser quem você é, né? Você precisa se tornar quem você quer ser para que você seja. Meio filosofada, né? Para finalizar. Mas seja você. Seja você, faça o que você sabe, faça o que você aprendeu a fazer, faça bem feito. E seja humilde o suficiente para reconhecer que você em algum momento vai precisar de ajuda. Para crescer, para prosperar e para poder passar de fase. É normal. Você não está sozinho. E ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho, é isso aí. E vamos faturar. Churrasco é piper.